E agora você confere a segunda parte da entrevista com o juiz de direito, Rodrigo Assunção, sobre os processos judiciais. Nessa entrevista, você vai saber um pouco mais sobre o que acontece quando um caso não é denunciado ao juiz, o que seria a primeira e a segunda instância e quando um caso é levado aos tribunais superiores. Veja. E quando não há uma denúncia ao juiz, esse processo é encerrado, arquivado? Então, o Ministério Público, quando ele não consegue, por exemplo, apurar a autoria de um fato, né, tem um determinado roubo, num determinado contexto, a vítima, por exemplo, não consegue identificar quem é aquele autor e o delegado não consegue chegar a uma conclusão. Mas se ele não chega a essa conclusão, o Ministério Público, na verdade, né, pode promover o arquivamento do inquérito policial. E é importante colocar que quando há uma vítima, né, essa vítima ela pode, de alguma forma, agora com a nova previsão do pacote anticrime, que ainda está suspenso, né, pelo STF, mas essa vítima ela vai poder promover alguma medida para que o próprio Ministério Público verifique se esse caso de arquivamento ele deve prevalecer ou não. Certo. Então, realmente, né, algumas questões dependem da vontade da vítima ou do promotor de solicitar ao juiz, enfim. Sim. Sobre a primeira e segunda instância, que as pessoas têm dúvida, o que seria a primeira e segunda instância? Veja só, o juiz ele tem a incumbência de produzir as provas, ou seja, designar, por exemplo, no âmbito penal, uma audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas, ouvir a vítima e interrogar o réu se ele quiser ser interrogado. É um direito dele, ele é interrogado se ele quiser. Feito isso, né, produzidas as provas, o juiz ele dá a sentença. A sentença é o desfecho do processo, onde ele vai condenar ou absolver o réu. O que acontece? O ser humano, ele por si só, ele tem aquele sentimento de inconformismo, tanto o Ministério Público como o próprio acusado, né? A depender do contexto, vamos imaginar, o Ministério Público não concorda com aquela absolvição. Então, ele recorre para que 3 desembargadores, em segunda instância, possam rever aquela sentença. Esses desembargadores podem confirmar a sentença do juiz, como podem, ao examinar as provas, por exemplo, absolvê-lo ou mesmo condená-lo. Aí agora vamos pensar na hipótese de absolvição. O tribunal ele pode também condenar o réu, né, ao rever as provas. Então, primeira e segunda instância é isso. O juiz ele produz a prova, né, então ele colhe aqueles depoimentos e o Tribunal de Justiça ele vai analisar aquelas provas que foram produzidas para confirmar ou não aquela sentença proferida pelo juiz. E quando o caso iria para os tribunais superiores, para o STF, por exemplo? Bom, aí para se chegar aos tribunais superiores, seja o STF ou o STJ, vai se depender de questões constitucionais ou legais, né? Não são todos os processos que chegam aos tribunais superiores. Aliás, é uma parcela mínima de processos que conseguem chegar até lá, porque há um juízo de admissibilidade. O que é isso? O próprio Tribunal de Justiça ele faz ali uma análise para averiguar se há alguma questão constitucional, aí vai para o STF, ou se há uma questão de legalidade, né, que está sendo descumprida. E aí, se forem preenchidos esses requisitos, o processo vai para a instância superior, né, que são os tribunais superiores, para que sejam examinadas essas questões. Mas é importante colocar, os tribunais superiores, eles não fazem a análise de fatos e de provas, eles fazem a análise da questão constitucional ou legal. Então, não existe, muitas pessoas falam em terceira instância, não existe razão disso, porque essa questão ela não vai ser examinada sob a ótica do fato mesmo, das provas, mas tão somente das questões constitucionais ou legais. Né? Então, para se chegar a um tribunal superior, é uma parcela mínima de processo, né? Só se houver mesmo uma afronta a alguma questão constitucional ou mesmo alguma questão legal, né, dentro do ordenamento jurídico. É o Código de Processo Penal, por exemplo. Mais uma vez, nós agradecemos aí a participação do Dr. Rodrigo, juiz de direito, aqui no Jornal da Cidade.